convocado pelo reitor para uma atividade hoje que é em Gramado, da implantação, um ato simbólico, mas posterior, acredito que há uma reunião também entre os diretores e diretoras, do lançamento do campus Gramado, oficialmente, a construção, a pedra fundamental. E por ser uma reunião ordinária, então, ele designou para continuar esse trabalho. A Yara, então, faz a chamada para nós, por favor, dos conselheiros. Emílio Tavares Lopes. Presente. A Rosilene Pochetes. Presente. Maria Cristina. Presente. Mário Alex. Presente. Fábio. Presente. Felipe. Presente. Luiz Mauro. Marta. Presente. E Ricardo. Presente. Ok, então temos um quórum, né? Podemos iniciar a nossa sessão. Informamos também, né, que o afastamento para qualificação de pós-doutorado da professora Andréia Zucolotto, o professor Eduardo passa a ser convocado de imediato, né, visto que a professora Andréia é a titular e o professor Eduardo é o suplente. Então, assim como já temos, né, a professora Maria Cristina, que está substituindo o suplente da professora Clarice Scott, que está em afastamento para qualificação. E, relembrando, então, os conselheiros das nossas reuniões, nós temos o cronograma 2026, uma reunião ordinária por mês, né? A Yara está projetando ali, março, então, dia 9, abril, dia 13, maio, dia 11, junho, dia 8, julho, dia 6, que está marcado em vermelho, assim como no mês de outubro, dia 5, tendo em vista os feriados que acontecem na segunda-feira do mês. Então, já acordado, segundo o professor Sérgio, já acordado em 2025, que essas duas reuniões já ficassem programadas para a primeira segunda-feira daquele mês. Tá? Então, logo a gente tenha esse expediente encerrado, a Secretaria do Conselho vai também publicizar, até para que, né, os diversos segmentos possam encaminhar as matérias para o Conselho com a brevidade necessária para entrar na pauta. Então, agosto nós temos 10/8, setembro 14/9, como falei, 5/10 antecipado, então, visto o feriado lá do dia 12, e 9/11 e 5/12, visto... Acho que está 5 aí. Tá 5, 7, desculpa. 7. Esclarecer as datas, considerando. Também tendo em vista que é o final do mês, o final do ano letivo, o calendário acadêmico tem bastante atividades ali entre 10 e 20 de dezembro, então fica uma data antecipada. Tá? Pergunto também aos conselheiros se há alguma manifestação sobre o expediente que vocês receberam, uma solicitação de inclusão, de regime de urgência. Tranquilo? Bom, como não temos inclusão, passamos então à nossa ordem do dia. Registrando também a presença agora da conselheira Denise, né, segmento técnico-administrativo e educação. Dentro da ordem do dia, nós temos duas atas para aprovação. A Secretaria do Conselho enviou previamente. Não recebemos nenhuma consideração, né, pelo e-mail, mas mesmo assim pergunto se algum conselheiro tem alguma consideração ainda para a ata da sessão ordinária 10/2025 e para a ata da sessão especial 1/2025. Alguma consideração? Não? Podemos passar em aprovação, de repente em bloco, é isso, né? Quem for a favor, por favor, manifeste a mão. Tá. Contra algum? Abstenção?
Não, é que eu acho que o segmento está Não, eu sou tá, suplente. a Denise é suplente, suplente, tá? Certo. Então, tá ok. Ok. Homologação, então, passamos ao segundo item, que é a nossa homologações de algumas resoluções ad referendo. A resolução 91/2025, ela é uma resolução que trata da prorrogação, né, que prorroga ad referendo o prazo para a emissão de parecer da Comissão de Desenvolvimento Institucional, Orçamento, Finanças. Acho que lá, Juliana, ao lado do professor Mário, temos uma cabine. Pode passar por aqui. Por 15 dias úteis, a contar de 15 de dezembro. Eu, como não estava, não lembro quem foi o relator, mas nós tivemos parecer de relatoria aqui da comissão. Foi o Luiz? relator desse processo, ele tinha 115 páginas, por isso a gente pediu a divulgação para poder analisar. Isso. Tá? Nós tivemos uma resolução 92/2025 que aprovava de referendo a prestação de contas do projeto 8952, denominado Inovação Pedagógica e Qualificação da Educação Básica, referente ao contrato administrativo número 68/2024, firmado entre o IFRS Campus Porto Alegre e a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FAURGS. Algum conselheiro foi o relator? Esse é o referente ao... Sim, tá. A 91 era a prorrogação do prazo para a emissão do parecer, visto o volume, né, com mais de 800 páginas, e a 92 é a que aprova, então, o projeto. Aliás, a prestação de contas do projeto. Onde o relator foi o professor Eduardo, juntamente com o conselheiro Luiz, né? Mas toda a comissão seguiu com um parecer favorável. Já em 2026, nós tivemos a resolução 1/2026, que aprova ad referendo a alteração das rubricas orçamentárias do plano de aplicação de recursos do projeto de pesquisa e extensão, formação de professores para a cultura digital, com gestão financeira da Fundação Empresa Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FEND, referente à emenda parlamentar individual e positiva no Orçamento Geral da União para 2025, número 39840005. É um projeto que trata da criação, que estamos chamando de Centro de Formação de Professores, né, coordenado pelas professoras Karine Moreiro e Silvia Bertagnoli. Também teve parecer favorável da comissão. E a resolução 2, que aprova ad referendo o remanejo de rubricas do plano de aplicação de recursos do projeto de extensão, Programa de Formação, Produção e Gestão em Artes Cênicas. Esse programa que também recebeu emenda parlamentar, com rubrica específica, e é coordenado pelas servidoras técnicas administrativas a Thaís Carlosso e Denise Wolff. Também recebeu um parecer favorável das comissões. Pergunto aos colegas, querem a votação em blocos? Querem bloco? Tá. A favor, por favor, se manifestem. Contra? Abstenção? É, 5. E aí nós temos um item de pauta que foi enviado à Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação de Títulos, CPPET, que é a proposta de suspensão do curso técnico em meio ambiente, forma subsequente, na modalidade presencial, processo 23368 003269/2025-41.
E aí, a gente poderia ter uma leitura desse parecer? A Denise faz a leitura para nós, Denise, por favor. Processo para análise de deliberação sobre a suspensão da oferta de curso técnico em meio ambiente subsequente, modalidade presencial. A Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão Pós-Graduação em Títulos recebeu para apreciação no dia 29 de dezembro de 2025 da secretária do Concampo do Campus Porto Alegre, a Elizabeth Schneider, o processo 23.368.00 3269/2025-41, referente à apreciação sobre a suspensão do curso técnico em ambiente subsequente, ofertado em FRS Campus Porto Alegre na modalidade presencial. Mérito: a Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação de Títulos analisou o processo referente à suspensão do curso técnico em ambiente na modalidade presencial. O referido processo constitui os seguintes documentos. Inicia-se com o ofício número 20/2025, encaminhando para o Conselho do Campus Porto Alegre o processo para análise e deliberação sobre a suspensão da oferta do curso. O ofício número 15/2025, de 16 de dezembro de 2025, da Diretoria de Desenvolvimento Institucional do campus. Neste ofício, a diretora Eliane Kelly encaminha a documentação para a abertura do processo para suspender a oferta do curso técnico em meio ambiente, forma subsequente modalidade presencial. O relatório de acompanhamento de curso elaborado pela DDI. A resolução número 42/2017 do Concampo, que aprova a última versão do projeto pedagógico do curso técnico em meio ambiente, modalidade presencial. A portaria CEPOA e FRS número 433/2025, que institui comissão específica para análise da viabilidade da suspensão da oferta. O relatório técnico da comissão, conforme artigo 3º da IN-PROD, reitoria número 5/2025, contendo justificativa para a suspensão, proposta de atendimento aos estudantes em curso e proposta de aproveitamento de infraestrutura, servos e servidores. Yara, sobe para nós um pouquinho. O relatório da CRE, com o quantitativo de estudantes vinculados ao curso, a ata número 11/2025 do Colegiado do Curso Técnico e Meio Ambiente, que aprova a proposta de suspensão. A resolução número 90/2025 da Secretaria Concampo, que aprova o projeto pedagógico do curso técnico e meio ambiente na modalidade educação à distância, com oferta prevista a partir de 2026/2. O despacho número 46/2025, de 29 de dezembro de 2025, da Secretaria de Conselho do Campus, com encaminhamento de solicitação de parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, Pós-Graduação de Títulos. Parecer: a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, Pós-Graduação de Títulos, analisou o processo, especialmente o relatório técnico elaborado pela Comissão Específica para Análise da Viabilidade da Suspensão da Oferta do Curso Técnico em Meio Ambiente na modalidade presencial e verificou-se que houve um declínio no quantitativo de estudantes regularmente matriculados no curso, incluindo veteranos. O cenário passou de 26 matrículas em 2023/2 para 19 em 2024/2 e 15 matrículas ativas em 2025/2. Há uma retenção de 5 e 6 estudantes por semestre, bem como um número de desligamentos em proporção similar. Visando a otimização dos indicadores institucionais, a suspensão da oferta de curso técnico em meio ambiente, na forma subsequente modalidade presencial, fundamentos na proposta de mudança de modalidade de oferta do curso de presencial para modalidade à distância, DAD, já aprovado por esse Conselho. Os 9 estudantes matriculados terão assegurado o direito à conclusão do itinerário formativo, visto que 5 alunos precisam realizar somente estágio obrigatório. De acordo com o relatório de desenvolvimento institucional, o curso técnico em meio ambiente subsequente ao ensino médio
atualmente presencial, será suspenso por 4 semestres até a sua extinção, de 2025/2 a 2027/9. Sendo assim, a Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação em Títulos manifesta-se favorável à suspensão da oferta de curso técnico em meio ambiente na forma subsequente modalidade presencial. Este é o parecer. Coloco a apreciação, manifestação de algum conselheiro ou conselheira. Também estamos com a presença da equipe da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, agradecendo a professora Aline, a servidora Camila também, que participaram ativamente desse processo. Ok? Pode se perceber que foi constatado ali por uma redução no número de alunos também inscritos, né? Não sei se também vocês pensam nessa questão, né, de redução, porque é importante que mesmo sendo EAD tenha um número mínimo também de alunos inscritos, né? Isso que a conselheira Juliana traz é bastante interessante e ao mesmo tempo preocupante. Nós estamos em uma sociedade que está com problemas extremamente visíveis e perceptíveis das questões ambientais e que a formação do técnico em meio ambiente pode e deve contribuir. Ao mesmo tempo, nós estamos com uma baixíssima procura nessa área, não só nesse curso, nessa área no nosso campus e em campo do nosso próprio IFRS. Tenho dialogado com outras diretorias de ensino que os técnicos em meio ambiente têm sido uma baixíssima procura, em detrimento de outras áreas, né? Seja a área de gestão de negócio, seja a área da tecnologia, mas também nos faz refletir sobre a possibilidade, né, de não extinguir uma área, mas sim tentar alternativas, seja ela no centro presencial, seja ela em educação à distância, porque também não podemos ser nós, junto com a sociedade, dizer que não precisamos destes cursos. Na verdade, nós precisamos e precisamos muito. O que talvez nós precisamos adequar são formas de oferta, metodologias, turnos, essas questões que precisam ser levantadas. Claro que não é este fórum para iniciar as discussões, mas é este conselho que chega ao fim e ao cabo determinando. Mas sabe que eu fiz uma orientação de um TCC do curso de técnico em meio ambiente e esse aluno traz o seguinte, que a empregabilidade ela é substituída técnico em meio ambiente por técnico em segurança do trabalho. A questão de empregabilidade que é complicada. Segundo o TCC, ele faz uma pesquisa de campo. Sim, um recorte específico de um determinado, mas é algo perceptível. Talvez até fosse importante pensar que esse formando ele vai atuar de que forma, né? Talvez pensar nesse resultado seja interessante. Alguma manifestação, introdução? Podemos encaminhar, então, para a deliberação do Conselho? Sim. Em votação, então, suspender o ingresso no curso técnico, acho que é do ingresso, né? Talvez suspender o ingresso no curso técnico em meio ambiente subsequente ao ensino médio, modalidade presencial, ofertado no campus Porto Alegre, do IFRS, nos termos do processo 23368-00-3269/2025-41. Aqueles que forem favoráveis, por favor, se manifestem. 10. Contra e abstenção. 10. Temos a perspectiva já de 2026/2, esta mesma oferta ocorrer em curso, só que aí na modalidade de educação à distância. O que também vai suscitar a nossa instituição e em âmbitos maiores uma discussão sobre a política de assistência estudantil,
sobre a questão da permanência e êxito, porque até então todos os nossos regramentos, até por força da legislação, e aí eu peço a contribuição da Marta, né, como nossa técnica, mas que também é membro da coordenadoria da CIS, toda a assistência estudantil ela é prevista para cursos presenciais. Quando nós passamos a fazer uma oferta regular de um curso de certificação, com registro em conselho, com uma carga horária elevada como é essa, a gente também começa a se perguntar que normativas são essas para dar conta dessa demanda que vai chegar. São estudantes que mesmo na educação à distância eles vão ter encontros presenciais, eles vão se deslocar ao campus, eles vão precisar de alguma medida de alimentação escolar. Essa é uma preocupação que a gente tem, na verdade, é a legislação que É vem. isso. Mas a legislação também está com o período de receber Contribuições. Então, tem algumas instituições que acabaram implantando programas de assistência estudantil com recursos próprios, né, do orçamento, para atender estudantes em AD. E também pós-graduandos, que também ainda mais nós que temos a pós-graduação não acadêmica, né, profissional, sem a possibilidade que impede de a bolsas, né, o GTPAI, a assistência estudantil, nunca foi convocada, assim, enquanto grupo de trabalho da assistência estudantil, a discutir a questão da pós-graduação. Assim, claro, a pós-graduação é uma provocação que tivesse que vir da pós-graduação e não da pesquisa de pós-graduação, não por dentro do ensino. Mas, alguns anos atrás, quando começou o mestrado, os estudantes nos procuraram, vieram estudantes de fora, e eles nos procuraram nesse sentido. Acho que a gente vai sendo convocado nessas mudanças também para pensar, e, inclusive, pensar outras políticas que talvez não venham outros ensinos. A ideia é que o estudante do mestrado profissional, estrito senso profissional, ele esteja por isso que não tem bolsa. Sim. Essa é uma questão. Mas acho que é extremamente discutível, sim. Se tem alunos que vêm do fim do mundo, do interior, e, né, Um aluno que viaja uma noite para chegar aqui. Assiste aula e volta de noite, ou tem que dormir, porque tem aula um evento no dia seguinte. Precisa fazer cópia, precisa fazer xerox, precisa... Acho que sim, temos que pensar assim. E também, muitas vezes, a gente atrela a assistência estudantil à transferência de recursos. Mas hoje, da forma que está, né, ela, tenho certeza que pela coordenadoria da assistência estudantil, ainda que abrigada no ensino, né, os profissionais que lá estão jamais vão se negar, mas a política em si, porque a assistência não é só transferência de recursos, a própria intervenção em sala, a construir atividades, né, o acolhimento, tudo isso nós precisamos rever nos nossos regramentos. Porque hoje é para que a gente dê conta, assim como nós temos que fazer a distinção lá da alimentação escolar, que é só para o ensino técnico, e o aluno da graduação tem que dizer para ele não pega maçã, né? Hoje nós temos que dizer para o aluno da assistência estudantil das pós-graduações ou do EAD, não venha aqui para se agendar, embora isso aconteça, né? Mas percebam que nós estamos numa escalada de ampliação. Nós estamos com um processo andando de um curso de pedagogia, que é EAD. Ele é semipresencial, mas, né, ele sai do escopo do presencial. E aí, quando integralizarmos, nós teremos 200 estudantes. E aí, como que a gente dá conta dessas atividades? Então, é interessante que nós, enquanto conselheiros e conselheiras, começamos também a perceber essas questões. E essas mudanças, por exemplo, a gente está sustentando o ingresso de um curso presencial, né, e aprovando já a inserção do processo seletivo para o curso à distância, né, a gente tem alguma programação de reavaliar essas mudanças, no sentido de que a gente está apostando numa outra modalidade de ensino, para que a gente tenha mais alunos. Um curso que a gente acredita que seja um curso importante, né, em termos de sociedade. E existe uma autorizando a gente voltar a olhar para
isso, não funcionou, o que a gente faz com isso? Uma Porque também a gente está avaliação. suspendendo. Exatamente. Esse anos atrás a gente suspendeu o curso técnico de informática subsequente e ele segue suspenso, ele nunca mais retomou. Também não cancelamos, também não, né? Eu não sei como é que funciona esses trâmites, se existe alguma coisa. Se os conselheiros permitem, eu gostaria que a professora Aline pudesse colocar justamente porque hoje a DDI tem trabalhado no regramento e é por isso que a gente vem, num primeiro momento, na suspensão em 24 meses, para que se avalie e depois a gente faça. Ou ele retoma, ou ele é cancelado mesmo. Porque ainda não tínhamos, talvez, esses regramentos e esses fluxos, né? Então, conselheiros permitindo, a gente pede para a professora Aline. Nós tivemos, foi no final do ano passado, que a PRODEI publicou uma instrução normativa sobre suspensão e extinção de cursos. Porque, de fato, nós, enquanto campus que nascemos de uma instituição que já tinha seus cursos técnicos, a gente já tem alguns cursos que a gente já percebeu que o seu ciclo estava próximo do ensinamento, ou que ele precisava de alguma mudança. Só que, de fato, passados 15, 16 anos, outros campos do IFRS começaram a perceber essa necessidade de repensar algumas ofertas. E aí foi, então, no final do ano passado, uma instrução normativa, que foi publicada justamente sobre a suspensão e a extinção de cursos. Em linhas gerais, o que ela coloca é isso. Quando a gente suspende um curso, é porque efetivamente a gente está, por exemplo, identificando, como aqui foi colocado, uma diminuição de demanda. Deixa eu só fazer um parênteses. Esse processo de suspensão de redes, esse processo de suspensão do meio ambiente, ele se iniciou antes da publicação da instrução normativa. Na verdade, a proposta de encaminhar o EAD, a suspensão só entrou depois, mas a proposta de se encaminhar o EAD, já pensando na perspectiva de suspender, ela se iniciou antes da publicação dessa instrução normativa. Mas, em linhas gerais, o que se tem hoje já institucionalmente, desde o final do ano passado, e por isso, Marta, talvez esse curso de informática esteja no limbo, e a gente vai ter que resgatar de alguma maneira para fazer o encerramento dele, a extinção dele, porque isso tem a ver com os cadastros no INEC. Então, qual é o ponto? Por que isso foi regularizado agora? Porque então, tem um período de 4 semestres, 24 meses, que é o máximo que a gente pode suspender o ingresso no curso. Não é suspender o curso, é suspender o ingresso. Porque durante esse tempo, o curso tem 2 possibilidades. Ou, de fato, perceber que não há adequações a serem feitas e que o encaminhamento terminar com o curso, e aí você tem esse período de 24 meses, para então depois fazer o encaminhamento da extinção do curso. Então a gente nunca pode extinguir um curso diretamente, a gente suspende o ingresso, tem até 24 meses para pensar em alternativas e daqui a pouco, passados esses 24 meses, a gente chega lá, pode acontecer, passar os 24 meses, chega lá e, olha, vamos manter o curso na modalidade presencial, pode acontecer? Pode. Como também, passados esses 24 meses, não tendo mais estudantes vinculados ao curso ou sendo dado algum encaminhamento para esse estudante, o campus faz o encaminhamento da extinção. Então, daqui a 24 meses entrará um outro encaminhamento aqui, que será esse. Ou efetivamente o curso volta a funcionar, ou a gente vai encaminhar a extinção dele. Tá? Só uma observação, acho que vale, porque o movimento que a gente está fazendo aqui no campus para o técnico e meio ambiente, ele é um movimento de suspender a oferta presencial e, em linhas gerais, manter o curso. Claro que sempre vai ter adequações por conta da instância, mas ele vai para EAD. EAD, mas com alguns momentos presenciais. Mas não para EAD. Isso, o presencial ele tem algumas avaliações, algumas questões que você
trabalha com 20% da carga horária presencial, que é o que a legislação Esse curso já está aprovado, já Isso, tinha mas só o que eu queria colocar em relação a isso é que para fins de registro no INEC, o mudar a modalidade de presencial à distância, isso significa cursos diferentes. É um novo curso. Então, assim, aqui para o campus está tudo certo, o corpo docente, a infraestrutura, mas de fato, para fins de cadastro, nesse fluxo, não é chegar lá ao final desses 24 meses e dizer, não, agora a gente vai mudar, como perspectiva de mudança, a gente vai mudar a modalidade. Não. No caso específico de modalidade, somos obrigados a extinguir e a criar. Ou voltar. Ou voltar ao presencial. Isso. Mas passar de presencial para distância ou a distância para presencial sempre vai implicar um cadastro diferente do ENEC, ou seja, a criação de um novo curso. Se a gente tiver um curso EAD e um curso presencial, eles são cursos diferentes. Inclusive com a possibilidade de coordenações diferentes. Sim. Neste caso, sim. Diferente de cursos presenciais com diferentes modalidades de oferta. Tá? Um curso integrado, um curso concomitante, um curso subsequente. Se as três formas de oferta forem presenciais, o sistema do MEC só permite um único coordenador. Se nós tivermos, se o curso for o mesmo, hoje, se o curso técnico em informática subsequente retomar, ele terá o mesmo coordenador do curso técnico integrado em informática. Tá? Com exceção da educação de jovens e adultos, que tem uma portaria dizendo que tem uma coordenadoria específica para a educação de jovens e adultos, mas aí tem uma outra situação. Se nós abrirmos um outro curso de educação de jovens e adultos com outra nomenclatura e nós não tivermos, que nós já temos, nós teremos um único coordenador para os cursos de educação de jovens e adultos. Então, a coordenadoria de educação de jovens e adultos, ela não é do curso, ela é da modalidade de EJA. Tá? Todo desse E se nós tivermos, como nós temos hoje um impasse, né? Nós temos um subsequente em administração, com 3 turmas, uma média de 90 a 95 estudantes ativos no sistema, é o mesmo coordenador do integral. E aí, por um acordo de área acadêmica, existe um professor ou professora responsável pelo subsequente, mas que não recebe função de coordenação de curso. Né? Então, um acordo entre os colegas de área acadêmica da administração tem deixado, a partir de 2026, o coordenador do integrado com a função de coordenação e um professor do subsequente responsável pelo curso subsequente. Isso é legislação, isso não é IFRS, isso não é campus, isso é portaria ministerial, e que o ano passado refrisou isso acontecendo. Né? Então, os colegas de área que têm feito, os demais colegas ficam 14 ou 16 horas, e este colega que está responsável fica com 10 horas de atividade atribuído, mas ele não tem a gratificação da função de coordenação. Então, tudo isso são nuances para que a nossa instituição pense como que ele vai ofertar. Se nós colocarmos informática e informática para a internet, são cursos diferentes, coordenações diferentes. Porque as regras mudaram no meio do caminho. Mudaram no meio do caminho. 2021. 2021 reforçado em 2025, numa portaria em fevereiro de 2025. E, mais uma vez, os latos censos foram reafirmados sem a indicação de coordenação de curso, de função de coordenação de curso. Só há para estrito senso. Para lato senso, não há função de coordenação de curso.
Isso, pedagogicamente, é extremamente complexo e administrativamente mais ainda, porque é uma pessoa que vai assinar, deferir, indeferir pedidos de aproveitamento, processos do curso, sem a legitimidade de uma... Atualmente, quem é a coordenadora do curso de técnico em meio ambiente? Atualmente, é o professor Luiz Felipe, do técnico em meio ambiente presencial subsequente. O técnico em meio ambiente EAD, como ele não tem nenhum CPF de aluno matriculado, a instituição não pode nem solicitar função de coordenação de curso. Existe um delay aí. Nós precisamos colocar os alunos na plataforma Nilo Peçanha, no SISTEC, para que depois o reitor e a PRODI façam a solicitação da função de coordenação de curso. E um dos critérios é a indicação de uma listagem de estudantes, CPF de estudantes regularmente matriculados e ativos. Então, hoje nós temos uma professora responsável pela comissão de implantação, que é a professora Simone Capusta, mas não é ela, não. Ela não é a coordenadora do curso, porque para fins de SISTEC, o curso só passa a existir a partir que nós tivermos um primeiro aluno matriculado. Então, nós temos o professor Luiz Felipe, ele é o coordenador do curso técnico, que está, a partir da resolução aprovada agora, em suspensão. Nós temos 5 estudantes ainda para concluir neste semestre. E o EAD, só depois que nós cadastrarmos os estudantes, solicitar o MEC, e aí tem levado em torno de 8 meses, né? Acho que a última solicitação levou 8 meses para chegar à função de coordenação de curso. Tem dedicadas dedicação, é o fim do mundo, fim dos tempos. Ok, pessoal? Assuntos gerais? Temos alguma informação? Professor Fábio? Professor Danilo, aproveitando sua presença, no ano passado, referente aos integrados, foi decidido pelo Conselho sobre a modalidade de seleção como sorteio, e tinha ficado definido que, como não havia um consenso, né, que isso seria realizar uma nova discussão nesse ano. Né? Então, pensando para logo após as férias, né, já vai ser solicitado pela PROEM, para a definição, né, das vagas de 27/1. Eu pergunto se seria possível iniciar uma discussão, né, mais ampla, né, sobre os prós e os contras de cada forma de seleção, para que esse conselho possa tomar uma decisão. Que no semestre passado recebemos, né, o ofício da informática, mas efetivamente não tínhamos como tomar uma decisão embasada em fatos. Então, se fosse possível, a gente pensar em algo para que, quando viesse essa discussão, ela pudesse ser melhor encaminhada. Obrigado, conselheiro. Fábio, é o seguinte, eu já conversei com os coordenadores e eu estou pedindo essa pauta com os 2 colegiados em abril. Tá? Acreditamos que março é o período de receber os estudantes, vamos trabalhar assim, né? Mas em abril, abril é uma pauta onde nas quartas-feiras esses 2 colegiados eles têm, e para que saia o indicativo dos colegiados e que isso chegue então à diretoria de ensino, e a diretoria de ensino possa enviar à Secretaria do Conselho, para daí a gente ter um tempo, provavelmente seja em maio ou junho, vocês poderem analisar em reuniões ordinárias essa pauta. Então, em abril, a diretoria de ensino está pedindo um espaço na reunião dos colegiados para trazer essa pauta. Né? Porque a resolução do ano passado ela é bem explícita, que era para aquele processo seletivo 26/1. Então, agora, a ideia é que não seja para o 27/1, que seja o modelo de seleção do ensino médio integrado do campus.
Não que ele não possa ser revisto, mas que não seja cada ano uma surpresa até para a nossa comunidade acadêmica. Tá? Então, isso vai ser encaminhado em abril, enquanto pauta dos colegiados, para que isso se amadureça, se discuta e possa se constituir um processo para chegar aos conselheiros e conselheiras, se não em maio, mais tardar em junho, para que vocês possam estar apreciando. Tá? Nessa esteira, eu queria também aproveitar nos assuntos gerais, na última reunião de coordenadores e coordenadoras de curso, na terça-feira passada, com a presença, inclusive, do diretor-geral, o presidente deste conselho, né, nós iniciamos um diálogo com as coordenações de curso dos subsequentes, das modalidades subsequentes, para que se pense, ainda que de uma forma emergencial, mas que o movimento que a nossa instituição tem feito é repensar o ingresso dos subsequentes. Hoje nós tivemos, no processo seletivo 26/1, apenas 2 cursos com um número maior de candidatos que vagas ofertadas, dos 11 cursos subsequentes. A Camila pode me ajudar, acho que foram 2, né, Camila, apenas, né? E no dia nós tivemos menor número de candidatos. Então, nós mobilizamos várias salas, o conselheiro Luiz também estava nós mobilizamos várias salas para chegar aqui e as salas estarem extremamente vazias. Para além disso, nós temos feito provas, estamos falando de modalidade subsequente, tá? Superiores não há discussão. Superiores tem uma legislação solicitando, no mínimo, uma prova de redação. Podemos discutir se é necessário fazer as 40 questões ou 50 questões. Mas processo seletivo por prova, a legislação do ensino superior ela já está dada que nós vamos ter que fazer. Tá? Ou ele aproveita a nota do Enem, ou ele tem que fazer a prova. Subsequente é discricionário da instituição. Nós estamos preparando 20 salas e no dia nós temos, se nós juntarmos todos eles, 8 salas, tá? De todos os cursos. O relato que tem vindo, inclusive coordenadores e coordenadoras de cursos colocaram, é que quando eles vão fazer a divulgação, nós, né? Eu queria fazer, mas fazer prova, eu não tenho medo. Porque o ideal de prova de muitos alunos com perfil subsequente é aquele vestibular dos anos 90, 2000, a quando esses candidatos ainda estavam fazendo processo seletivo. Então, muitos disparam, esse é o termo, da prova, e esperam um processo seletivo complementar, primeiro, porque não tem taxa de inscrição, segundo, que é só se inscrever. Né? Então, nós tivemos muito mais inscritos no processo complementar do que no processo regular que pede prova. Além disso, das 40 questões, a média de acertos dos candidatos tem sido 9. Letra B, e eles têm entrado. Por quê? Nós não temos concorrência, nós não temos nota de corte, nós não temos ponto de corte. Isso está dentro da nossa política de ingresso. Tá? Não existe nota, ponto de corte. Então, nós temos uma média de 9 acertos para 40 questões. Além disso, nós temos menos candidatos fazendo a prova do que o número de vagas que ofertamos. Cursos, historicamente, que têm concorrência, neste último processo seletivo não tivemos. Técnico em contabilidade, técnico em administração e técnico em segurança do trabalho. Vinham sendo cursos que estavam com maior número de candidatos do que o número de vagas que ofertavam. Técnico em segurança do trabalho, temos o primeiro semestre com 16 alunos, onde nós temos 40. Tá? Fora outros cursos que já vêm trabalhando com o mínimo. Então, os colegiados
estão com uma tarefa, cada coordenador está levando para que durante o mês de março discuta de uma possibilidade de ingresso por sorteio desta modalidade. Superior continua com a avaliação e o integrado vai discutir qual é o ideal para essa modalidade. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso, ao fim e ao cabo, chega no conselho, para o conselho depois validar isso. Tá? Esse é um movimento institucional que se repense o subsequente, se repense os turnos, mas que também se repense a forma de ingresso. A nossa fato é, a prova não tem sido seleção. A prova tem sido um dificultador. E outra questão, né? O perfil do estudante subsequente, R$ 45,00 numa taxa de inscrição é valor muito alto. E se nós vamos trabalhar com sorteio, nós não precisamos fazer taxa de inscrição. Exatamente. Nós não. Mas eu vejo que nós, enquanto instituição, e talvez até este conselho, mas eu estou falando aqui, peço licença para sair da condição de presidente substituto do conselho, mas falando como diretor de ensino, um movimento da diretoria de ensino, se assim for, de fazer, não precisamos cobrar essa taxa. R$ 45,00 é dinheiro para todo mundo, mas para a sociedade brasileira, que busca o curso subsequente, a gente sabe que é muito dinheiro. E não teria custo. Assim, quanto está dando essa discussão a respeito do valor cobrado das inscrições? Porque a gente percebe realmente um número muito maior de inscritos nas vagas adolescentes, e eu creio que isso tenha a ver com o valor da inscrição além da prova. Eu também. Quanto a essa discussão, porque antes agora a gente discutiu isso no GPPAI, de que a gente parasse de cobrar, não no GPPAI, na COPIT, de que não se cobrasse na taxa de inscrição. Eu tenho sugerido, tanto na COPIT, mas no COEM também, tenho conversado com o professor Sérgio, para que ele consiga levar isso para a discussão do CD, né, do Colégio de Dirigentes, que eu vejo que essa discussão ela tem que sair da COPIT, ela tem que ir para o Colégio de Dirigentes, ela tem que ir para o Conselho Superior do campus. Eu acho que nós temos uma comissão que operacionaliza o processo, mas para dizer se vamos cobrar ou não, eu acho que é instituição que nós temos que dizer. Né? Então, vejo que os conselheiros aqui têm um peso muito grande de enviar em algum determinado momento uma solicitação, uma moção, uma revisão disso. O COEM, a qual a diretoria de ensino faz parte, e que hoje, por uma questão organizacional da reitoria, desde o final do ano passado, o processo seletivo ele sai da aba da ProDI e está na ProEM. No final do ano passado não, já há um tempinho, mas isso no nível de campus, nós acordamos com a DDI e IDEM, né, que isso passou a ser, hoje o processo seletivo, passou a ser coordenado no campus pela diretoria de ensino. Né? Assim como os sistemas acadêmicos que dialogam com as plataformas do MEC, saíram da diretoria de ensino e passaram à diretoria de desenvolvimento institucional. Nós tínhamos alguns entroncamentos de informações em nível de reitoria, e aí eu peço licença para fazer uma brincadeira, muitas vezes eu passava o recado para a Aline, e a Aline me passava o recado do que estava acontecendo, porque em nível de reitoria, então, isso, embora, né, no organograma da nossa reitoria ainda essas questões não aconteceram, mas a gente percebe, inclusive, e-mails e assinaturas de ofício de pró-reitorias muito distintas para esses assuntos. Então, ficava uma questão trocada dessas questões. Então, o processo seletivo discente de nível técnico e de graduação passou para a diretoria de ensino. Os sistemas Educacenso, Sensup, Sistec estão hoje. Isso não significa, né, pessoal, que é um trabalho monstruoso. São vários atores nesse sistema, né, nesses processos. Mas a gente tem trabalhado nessa parceria. E aí a gente está levando essa discussão já, que para decidir se vamos cobrar ou não, quem tem que dizer é o nosso Conselho Superior. Né? E a gente tem que tensionar, sim, para um processo seletivo menos oneroso e mais facilitado.
porque senão nós vamos enxugar gelo, né, Marta? Assim, ó, falamos no GPPI, falamos na COPIT, falamos no COEM, falamos... Mas, assim como a decisão, por que eu trouxe essa notícia dos subsequentes estarem dialogando? Nós, enquanto colegiados, nos subsequentes, vamos dialogar. Mas quem dá a palavra final é o nosso Conselho de Campos. Os cursos técnicos são determinados pelo Conselho de Campos. É claro que sempre, somos muito felizes nesse campus, que sempre o Conselho tem ouvido os seus representantes. Ninguém está aqui para uma decisão unilateral, né? Então, essa construção ela está sendo feita lá com os colegiados, onde tem participação discente, docente, técnicos, para que depois isso aqui venha para cá. Tá? Só sobre essas questões, que isso impacta diretamente. Todo o trabalho que as comissões do Conselho têm para construírem relatórios sobre os PTCs, sobre processos, para que depois a gente tenha um esvaziamento de estudantes em sala de aula, é doloroso. Né? Mas tem alguns alcances que ficam em nível de campus. Tem alguns alcances que precisam ser levados, sim, em uma instância maior para o nosso Conselho Superior. Fábio, eu acho que falei demais, mas acho que consegui te explicar a tua pergunta inicial, mas você já suscitou outras colocações. Colegas, também em assuntos gerais? Só um lembrete, né? A gente encaminhou hoje para a direção de ensino e para a comissão da CGE, né? Programa de direção de ensino, é uma alteração de calendário de assistência estudantil. Nós tínhamos um problema na incorporação dos estudantes novos do processo seletivo de vagas remanescentes. Primeiro, CIGAR, que só ocorreu na semana passada, né? Foi o resultado de segurar na semana. E para o sistema de assistência estudantil foi na sexta-feira. Então, esses estudantes estão chegando hoje, na instituição, a sua maioria, quase uma semana e meia de atraso. 150 estudantes, né? E para oportunizar que eles também se inscrevam para os auxílios estudantis que encerrariam as inscrições amanhã, a gente está fazendo uma alteração de cronograma. Então, a gente ainda estende até sexta-feira as inscrições, então, professores que estiverem em sala de aula puderem, né, reforçar isso, os estudantes novos que estão chegando nesse período de primeiro semestre. Então, a gente encaminhou isso, acho que deve ser publicado meio rápido ao de referendo, depois tem para cá, mas para a gente poder também atender esses estudantes, né, os auxílios estudantis, que ainda são muitos. Uma outra informe, nós ainda temos 3 cursos com vagas ociosas. Tivemos uma reunião hoje pela manhã, fizemos um diálogo semana passada, mas uma reunião formal hoje pela manhã, com a COPIT Central, com a Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Ensino, COPIT Local, CRE e CGE. Está saindo um edital do campus, tá? Autorizado então pela COPIT e pela PROEM, para uma reopção para os estudantes que fizeram o processo seletivo 2026-1 regular e complementar para 3 cursos: transações imobiliárias, secretariado e educação de jovens e adultos, porque nós estamos com turmas muito pequenas. Tá? Então, aqueles alunos que por algum motivo não entregaram a documentação, mas que participaram do processo seletivo, eles vai sair pelo estágio digital, tá? E vai se dar um prazo para que eles manifestem interesse na vaga. Tá? O entendimento da PROEM, da COPIT Central, é que eles todos poderão acessar essas vagas ociosas por acesso universal, porque já foram ofertadas as vagas com reserva de vagas. Então, isso diminui drasticamente a documentação e passar por comissão de identificação e tal. Então, eles vão manifestar interesse e vai ser analisada a classificação deles. Então, se nós temos lá, no secretariado, nós temos 21 vagas, né? E nós tivemos, tanto no processo complementar quanto no regular, um total de 38 candidatos. Desses 38, quiçá todos se inscrevam, e aí vai se analisar a lista de classificação e os primeiros 21 podem ser matriculados. A ideia é que essa entrega de documentos ela seja presencial, então, porque isso foi definido pelo campus, né? A educação de jovens e adultos também deve ter em torno de 23 ou 25 vagas. 25 vagas? Fazer a opção pela
Não, EJA é só EJA. Tá? EJA é só EJA e subsequente, quem fez o processo seletivo no subsequente. Tá? Como vai ser a divulgação do edital para esse centro? Nós conversamos com as 3 coordenadorias de curso, tá? Isso também foi um pedido das coordenações de curso, e a gente construiu esse edital extremamente simplificado, ele vai passar de 3 páginas para ser muito legível. Vai ser posto na página, assim que estiver na página, as próprias coordenações e os colegiados estão se organizando em 3 ou 4 colegas para a lista de estudantes tentar mandar um e-mail dizendo dessa oportunidade. Além de estar na página, mandar um e-mail, dizer, venha, existe uma vaga e você pode entrar. Tá? Porque são em torno de 50 vagas ociosas, né, gente? E nós estamos ali num semestre com 60 horas aulas. 20 para cada curso, são 60 horas aulas já empregadas de docentes. Para quê? A gente começa um curso com 6 ou 7 estudantes, que no terceiro semestre vai ter 1. A gente sabe, infelizmente, da evasão. Então, ainda que eles vão entrar quase um mês mais tarde, mas é preferível a gente ainda tentar essa chance. Porque os próprios estudantes que estão em sala estão perguntando se vai ser só nós. Gente, eu entrei na turma da EJA e eles perguntaram, vai ser só nós nessa sala grande? Isso que a sala deles comporta 30. Quantos são? 7. Uma pergunta. Sim. É um questionamento assim que eu acho que há tempo atrás tinha um setor aqui no Instituto que era de estágios, que indicava estudante para encaminhava, né, para estágio, até para de uma atividade dentro do campus, né, enfim. Foi pensado, não sei se esse ano ou algum momento, assim, um setor, pode ser criado um setor novo para essa finalidade. Eu acho que talvez se o campus também trouxesse essa visão de que o emprego dentro dessas áreas, né, de estudo dentro do campus, também direcionasse o estudante, entende? Além de dar, assim, pudesse direcionar. Não sei se tem, porque hoje em dia as coisas se procuraram muito através do CIE, do RH, né, enfim, de outro bibliotec. Mas se de repente tivesse uma parceria dentro do campus, né, de alguma instituição, não sei se... Juliana, nós temos hoje um estágio obrigatório, que alguns cursos têm. Vamos pegar como exemplo transações imobiliárias e secretariado, que são coisas que eu estava falando. Eles têm um estágio obrigatório no terceiro semestre. O estágio obrigatório de curso, esse é coordenado pela diretoria de ensino, ali na sala 519, hoje está na figura da servidora Silvia e do servidor I, tá? E é estágios.obrigatórios, tá? @boa. Os estágios que tu trazes, no sentido de uma interlocução entre instituição de ensino, empresas e instituições, esses são estágios não obrigatórios, tá? Que são regidos por uma resolução do nosso Conselho Superior e estão atrelados à diretoria de extensão. Tá? No 8º andar, na Secretaria da Extensão. Tá? E aí eles atendem pelo e-mail estágios, simplesmente. Tá? As servidoras agora eu não consigo te dizer quem seria realmente, que daí estaria na diretoria de extensão. Fabiana. Tá? E tem uma oportunidade também. E... Acho que sim, eu estou vendo aqui. Tá? E tem na página um mural de oportunidades, tá? Que também é cuidado pela extensão que vai tentando colocar. O que eu sei? Inclusive, eu não sei maiores detalhes, mas eu cumprimentei as pessoas que estavam aí semana passada, acho que foi na quinta-feira. Algumas integrações, empresa e escola, estavam aqui dialogando com a professora Cíntia, que é a diretora de extensão. Eu vi o pessoal do CIE, eu vi também uma outra empresa que seguidamente está aqui. Sei que a diretoria de extensão tem tentado articular algumas situações. Tá? Mas assim, o setor para dialogar sobre
Fica no 8º andar, me ajuda a sala. 829. 829. A Rose está trazendo essa informação porque ela é estudante, é estagiária da diretoria de extensão. Tem a servidora Fabiana, que está responsável pelo e-mail e por essas atividades, estagios@coa.pfrs.edu.br, tá? Em relação a outras atividades, a publicidade e tal, acredito que é bem interessante os estudantes, de repente, conversar com essa ação. Voltando a dizer, na diretoria de extensão de ensino, 5º andar, sala 519, mas atendendo por e-mail estágios.obrigatórios, nós temos 2 colegas que trabalham. Mas aí é aquela relação de documentação para envio do estágio obrigatório, que muitas vezes pode ser também articulado com uma contratação, mas não é obrigatório ter uma contratação. Eu digo porque já fui questionada também dentro do curso, inclusive, sobre essas questões de estágio dentro do campo, assim, de tratar estágio, que a gente não sabia. Tá. Não, acho que é interessante, como representante discente do conselho, saber que dentro da nossa organização existe, né, estágio obrigatório. No caso, processos gerenciais não tem estágio obrigatório, porque ele tem TCC, mas se alguém desejar fazer um estágio não obrigatório, pode enviar e-mail, pode passar nessa sala, que funciona a princípio até às 20 horas. Tá? Alguma colocação em assuntos gerais mais? Ok? Podemos encerrar então, colegas?